Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo nesse instante é de realizarmos aqui uma tradução livre de um sermão do irmão Brian Kosorek, da sua série intitulada Ao Nascer do Sol, que ele pregou no ano 2017. Essa série era baseada em um sermão de mesmo nome que o irmão Branham pregou, e este estudo era de número 46. E havia aqui o subtítulo que o irmão Brian deu para esse estudo, que ele intitulou Todos os crentes nascidos de novo entrarão no arrebatamento? Esse estudo do irmão Brian foi ministrado no dia 4 de março de 2017, e nós estaremos aqui então fazendo uma tradução desse estudo. Um estudo que tem por base um tema que surgiu com uma pergunta que alguém fez para o irmão Brian, e ele interrompeu praticamente essa série para responder a essa pergunta que este irmão fez. E a sua resposta, você vai ver, que está baseada nos sermões do irmão Branham, de algumas declarações que ele fez, e, portanto, é um tema que é pouco estudado, você não vai ver isso ser muito comentado entre os tabernáculos da mensagem. Então é possível que alguns, mesmo sendo crentes da mensagem, desconhecem esse assunto. E então somente nós estaremos aqui fazendo essa tradução com o desejo de ajudar então alguns irmãos que possam ter dúvidas sobre esse tema, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a mensagem do irmão Branham, que estão chegando agora e estão acompanhando os nossos estudos. Então, repetindo mais uma vez, nós teremos aqui traduzir um sermão do irmão Brian Kosorek, da sua série Ao Nascer do Sol, de número 46. O irmão Brian começa então o seu estudo dizendo aqui o seguinte: esta noite eu gostaria de responder a uma pergunta que eu recebi nessa semana com relação ao meu sermão Ao Nascer do Sol, onde eu falei a respeito de receber os nossos galardões. No domingo passado, nós lemos várias escrituras onde o apóstolo Paulo falou em 1 de Coríntios 3 que os nossos galardões são baseados sobre o nosso próprio trabalho, que são as nossas próprias obras, como Jesus disse em Mateus 16. Então, em 1 Coríntios 3:8, o apóstolo Paulo nos disse o seguinte: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu próprio galardão segundo o seu trabalho. Eu queria que você entendesse pela escritura e pela mensagem que o seu galardão não está baseado no que alguém fez, isto é, o que Jesus fez na cruz ou o que William Branham fez nesta hora. Mas o seu galardão é baseado sobre o que você tem feito em sua própria vida, isto é, as obras que você faz. Eu sinto que é muito importante que você entenda a diferença entre graça e galardão, porque as Escrituras falam de ambos e eles são contrários um ao outro, o que significa que eles são opostos um ao outro. Mas, assim como em cada princípio de Deus, mesmo no físico, tem que haver dois papéis para tornar qualquer coisa equilibrada e viável. Na Terra, nós temos um polo norte e um polo sul. Na Escritura, você tem a graça e as obras. A maioria das pessoas se apoiam em direção um ao outro, mas é necessário ambos para ter um caminhar cristão equilibrado. Existem duas palavras opostas. Graça é favor imerecido,
e nada tem a ver com o que você tem feito. As obras têm a ver com o que você tem feito em sua carne. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Agora, nós sabemos que a nossa justificação não vem pelo que nós fazemos, isto é, nossas próprias obras, mas pelo contrário, vem pela fé de Cristo. Em Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas, como eu mencionei na semana passada, por causa de uma falta de entendimento entre essas duas palavras, graça e obras, alguns querem discordar que, desde que nós somos salvos pela graça, então as obras não são necessárias. Este é o argumento que alguns fazem. Agora, embora nós sejamos salvos pela graça e não pelas obras, nós devemos entender que a graça não nega as obras. Ambos os papéis são muito importantes para ter uma vida cristã equilibrada. Exatamente como a Terra deve ter os dois polos para fazer girar corretamente, sem balançar de um lado para o outro no espaço. O apóstolo Paulo disse em Efésios 2,8: pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus. Mas observe que ele diz somente que você é salvo pela graça, e que isso não vem de você mesmo, não vem de vós mesmos. Mas observe que este apóstolo está falando sobre como você é salvo, mas como você é salvo tem a ver com o seu galardão que vem através das suas obras. Este mesmo apóstolo não diz isto sobre o nosso galardão. Na realidade, ele nos diz em 1 Coríntios 3 que o nosso galardão está baseado sobre o nosso próprio labor, que é as nossas próprias obras, como nós vimos Jesus nos dizer mais cedo em Mateus 16. 1 Coríntios 3,8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu próprio galardão, segundo o seu trabalho. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6:8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Agora, este é o mesmo princípio como a semeadura e a colheita. Você semeia boas coisas, você colhe boas coisas. Sua recompensa é o que você colher. Nós também vemos em 1 de Pedro 1,17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andei em temor. Isso nos diz que não importa quem você seja ou quem os teus pais são, Deus julgará você pelo que você faz, não a quem você pertence ou quem educou você. Existem muitas pessoas nesta mensagem que vivem como os batistas porque eles pensam como os batistas. E os batistas pensam que, contanto que eu tenha a minha doutrina certa, isto é tudo que importa para Deus. Mas isso não é o que nós há pouco lemos em 1 de Pedro. Ele disse que Deus julgará você pelo que você faz, as obras que você faz. E se você faz as obras de Cristo, você receberá os galardões que Cristo recebeu. Na realidade, Mambana diz a mesma coisa no seu sermão Perguntas e Respostas
do dia 3 de janeiro de 54. Ele diz aqui: a menos que você seja nascido de novo, circuncidado pelo Espírito Santo, você tem que ser. Não me importa o quão bom você seja, a que igreja você pertença, quão bons seus pais foram, a menos que você, como um indivíduo, tenha sido nascido de novo pelo Espírito Santo, você nunca entrará no arrebatamento. Vê? Você não pode ir. Este é o próprio sinal de envio, a circuncisão. E a circuncisão é pelo Espírito Santo. Então, não somente você deve ser nascido de novo, mas o Espírito Santo em você deve circuncidar o seu coração das coisas do mundo. Isto é o que a circuncisão representa, o corte do excesso da carne. E Jesus disse em Apocalipse 3:21, ao que vencer, ou aquele que prevalece, aquele que lucra com a vitória sobre si mesmo, em outras palavras, isso é as coisas que você faz pelas suas obras. Lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, o galardão é o mesmo para você como é para Jesus, porque é pelas mesmas obras. Por outro lado, se você faz as obras do homem, você será julgado pelas obras do homem. Então, o que aconteceria se você dissesse: eu não preciso fazer as obras de Cristo, o irmão Branham fez as obras de Cristo e eu estou contando com isso? Então você não terá obras e, portanto, nenhum galardão. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 3:25, mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Olhe, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem uma lei para você e uma lei diferente para os outros. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós lemos também no livro de Apocalipse 22:12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E como eu já mencionei anteriormente nesse sermão, Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E 1 Coríntios 3:8, ora o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Portanto, o seu galardão não está baseado no que o irmão Branham ou alguém mais fez. O seu galardão está baseado somente sobre o que você tem feito, as obras que você tem feito. Eu gostaria de compartilhar o que o irmão Branham disse no seu sermão Nomes Blasfemos, onde ele disse: sabe, no Antigo Testamento tomavam um filho, vestiam-no de boa e bela vestimenta, e o colocavam diante do público, e tinha uma cerimônia de colocação, ou chamamos de adoção. Aí em Gálatas, de certo modo, acho que São Paulo se referiu a isso como adoção de filhos. Agora, ao colocar um filho, os ministros entenderão, e leitores espirituais da Bíblia, uma colocação deste filho. Em outras palavras, o filho era filho quando nascia. Foi aí onde o nosso povo pentecostal cometeu seu erro. Nascer na família pelo Espírito Santo, isso mesmo. Mas depois devemos ser o tipo certo de filhos, instruídos pelo instrutor certo. Está vendo? E também neste mesmo sermão, Branham também disse: você se lembra no livro de Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 5, Jesus no Monte da Transfiguração? Vocês já me ouviram? A ele ouvi. Aquele sermão que eu
há não muito tempo, aqui mais ou menos um ano atrás eu preguei, que tornou-se tão popular. A ele ouvi a colocação de um filho em posição em Efésios 1:5, que também diz: Deus nos predestinou para filhos de adoção. Veja, uma família. Quando um filho nasce nela, é filho nessa ocasião. Mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. E se esse filho nunca chegasse a ser o tipo certo de filho, ele nunca se tornava herdeiro. Mas se ele fosse o filho certo e filho que obedecesse a seu pai, então aquele filho era adotado ou colocado na posição. Ele se tornava herdeiro do que o pai tinha. E é isso que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração. Quando ele tomou seu próprio filho, depois de ter sido provado ele ser o filho certo, está vendo? E havia resistido todas as tentações, ele o levou no Monte da Transfiguração e fez sombra sobre ele. Portanto, no entendimento correto, a colocação de um filho, nós não podemos propriamente entender por crer em graça somente. Nós devemos também entender que o nosso galardão ou herança está também sujeito a termos uma vida equilibrada. Nós devemos caminhar pela graça e ter obras em nossa vida que venham refletir o que é a nossa confissão. Portanto, se você realmente recebe ou não um novo nascimento, o seu galardão e, portanto, a mudança, transformação do corpo e, dessa forma, a ressurreição e o arrebatamento estão determinados por não somente a sua eleição, mas pelo que você tem feito em seu corpo. O irmão veio, ensinou isto como sua estatura e estado. A sua estatura é que você é um filho, mas o seu estado é onde você está em seu crescimento em direção a um filho totalmente amadurecido à imagem do filho primogênito. A Bíblia nos diz: Abraão creu em Deus e Deus imputou isso a ele por justiça. E o que Abraão fez que mostrou a Deus que ele creu? Como Abraão creu em Deus? Ele mostrou a sua crença ao fazer o que Deus tinha pedido para ele fazer. Você nunca poderia dizer que você crê em algo e depois não fazer isto. As tuas ações mostram se você crê ou não crê. Permita-me dizer isso novamente, e eu colocarei isso em palavras que você não possa se esquivar, e que você não possa dizer: eu simplesmente não entendo sobre o que você está querendo dizer. Número 1. Você não entrará no arrebatamento e receberá uma transformação de corpo sem ser adotado. Número 2. Você não será adotado a menos que você seja o tipo certo de filho. Número 3. Você não pode ser o tipo certo de filho a menos que você seja conforme a imagem do filho primogênito, porque ele provou a Deus, o Pai, que nós éramos o tipo certo de filho. Número 4. Você não pode ser conforme a imagem do filho primogênito, a menos que você manifeste como o filho primogênito se manifestou. E número 5. Você não pode se manifestar como o filho primogênito, a menos que você faça o que ele fez, diga o que ele disse e pense como ele pensou. Ou seja, você é salvo pela graça, mas você pode ser salvo e não entrar no arrebatamento a menos que você seja primeiro adotado, e o apóstolo Paulo nos ensinou que é a transformação do corpo. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8:23: E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Observe que existem duas coisas importantes que ele diz neste versículo.
Primeira, nós que temos as primícias, estamos esperando pela adoção, mas nós mesmos também que temos as primícias do Espírito. Isso significa somente aqueles que têm sido nascidos de novo podem receber a transformação do corpo. E segundo, Paulo nos diz o que é adoção quando ele diz que é a redenção do nosso corpo. Portanto, número 1, para você ser adotado, isso depende de você ser um filho. E número 2, você deve não somente ser um filho, mas você deve ser o tipo certo de filho. Simplesmente você deve, primeiro de tudo, ser nascido na família. Mas neste versículo, Paulo também nos diz que para você ser adotado, que é a transformação do seu corpo, também depende de você ser o tipo certo de filho. É aí que as suas obras entram no jogo. Agora, ser nascido na família não é algo que você possa fazer. Ser nascido na família é pela graça, o que significa que é pelo que Deus tem feito por você. Nenhum filho dá nascimento a si mesmo. Os pais dão nascimento ao filho. O apóstolo João disse em João 1, 12 a 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, o novo nascimento é o que Deus faz por você, mas a sua colocação como filho é o que você faz em troca. Quem deu a você o poder para se tornar um filho? Foi Deus quem deu. Essa palavra poder é exousia e significa a capacidade de fazer uma decisão certa, aceitar o que Deus tem feito por você. Este mesmo apóstolo também disse em 1 João 3, 1 a 3, Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não nos é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Em outras palavras, cada homem que aceita este ato da graça que o Pai fez, purifica-o como Deus é puro. Ou seja, ele vence a sua carne e morre para si mesmo, e é crucificado com Cristo. Isso é exatamente o que João 1,12 disse. A ele é dado exousia, ou uma capacidade de tomar uma decisão certa e aceitar o seu papel como filho. E desta forma, quando ele aceita a graça de Deus, ele por sua vez começa a fazer uma obra para si próprio, para purificar a si mesmo do seu excesso da carne. Isto é a circuncisão do coração que foi requerida de Abraão. E isso é exatamente o que o irmão Branham disse no seu sermão Perguntas e Respostas, do dia 23 de agosto de 64. Observe a pergunta que foi feita. Todos os crentes nascidos de novo entrarão no arrebatamento? E o irmão Branham responde, não. Somente o remanescente. Somente o remanescente. Não todos os crentes nascidos de novo. A Bíblia disse, e o restante dos mortos não viveram por 1000 anos. E depois, eles foram levantados e separados. As ovelhas dos bodes. Não todos nascidos de novo entrarão de acordo com a Escritura. Agora,
O Rambam usou a palavra remanescente aqui, e ele usa às vezes isso ao descrever o corte de um pedaço de roupa, como nós vemos na mensagem O Sinal, do dia 28 de novembro de 63. Israel saindo, como eu disse, é um tipo da igreja saindo, ou a noiva saindo da igreja. A noiva será o remanescente, será um pequeno grupo, o eleito, o predestinado. Quando uma mulher estende um pedaço de tecido, ela põe seu molde sobre ele, de maneira que ela vai cortá-lo e ela tem a sua própria maneira de fazer uma escolha. Mas o que ela deixa fora do molde é o mesmo tipo de tecido que estava sob o molde. Mas ela ordenou para si tomar este. Ela mesma o arrumou. Deus fez a mesma coisa. O remanescente da semente da mulher que foi deixado na terra. Hoje é o chamado da noiva para fora da igreja, o êxodo para o arrebatamento. Porque a igreja verdadeiramente vai passar pelo período da tribulação, como vocês, irmãos pentecostais, têm pregado isto. Eu creio nisso. A igreja vai passar por ela, mas não a noiva, não o Senhor. Se você faz uma inteira pesquisa da palavra remanescente, você descobrirá geralmente que o Rambam usou a palavra remanescente intercambiavelmente com as palavras eleito e chamados para fora. Mas, depois dos selos, ele somente usou a palavra remanescente para significar aqueles que são deixados depois que o arrebatamento aconteceu. Mensagem A Voz do Sinal, 21 de março de 64. Deus estava trazendo uma nação de uma nação, exatamente como ele está fazendo agora, trazendo uma noiva para fora de uma igreja, tirando o remanescente da semente da mulher. O eleito será trazido para fora da igreja. A igreja natural ficará aqui através da tribulação. Aquele eleito, em algum tempo, é chamado o escolhido, eleito, o remanescente. Vamos observar como ele fez isso então, porque ele nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem uma maneira de fazer as coisas, e é dessa maneira que ele faz, e é essa maneira correta de sempre fazer. Veja como ele fez isto, e a maneira que ele fez isto, e então nós podemos obter um vislumbre disso. Observe no livro de Romanos que o apóstolo Paulo fala do remanescente como o eleito de Deus. Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Agora, Paulo está nos dizendo que a nossa eleição não é pelas nossas obras, mas é totalmente Deus que nos elege e nos chama para fora. Isso tem a ver com a salvação e nada tem a ver com o nosso galardão. Perguntas e respostas de dia 3 de janeiro de 54. Agora, a primeira coisa que acontecerá será a vinda da noiva. Haverá pessoas no mundo
Você pode pensar um pouco diferente, mas ouça com cuidado. Só porque você aceitou Cristo como Salvador pessoal, não significa que você vai no arrebatamento. Isso é para o eleito, aquele que irá no arrebatamento. Haverá um remanescente que ficará aqui na terra e irá passar pela perseguição e a grande tribulação. A igreja será levada no arrebatamento. Perguntas e respostas sobre Gênesis. O que é um remanescente? A peça que é cortada, a sobra, que é deixada do mesmo tipo de tecido. Correto? Quando você vai fazer um vestido de algodão, você espalha o tecido e coloca o molde sobre a peça. É assunto seu onde vai cortar. É assunto de Deus onde ele coloca o molde. Ele corta a sobra fora. Correto? O resto de tecido do algodão, deixado aqui, é simplesmente tão bom quanto o do vestido. Correto? Mas é a eleição de Deus. Deus elege a sua igreja. Deus predestina a sua igreja. Deus pré-ordenou isto. Ele ordena a sua igreja e a leva. E o remanescente é deixado para passar pelo período da tribulação. E isso é exatamente como Branham também disse em seu sermão Perguntas e Respostas, do dia 23 de agosto de 64. Observe a pergunta que foi feita. Será que todos os crentes nascidos de novo entrarão no arrebatamento? E o irmão Branham responde, não, só o remanescente. Só o remanescente, nem todos os crentes nascidos de novo. A Bíblia diz, e o resto dos mortos não viveram por 1000 anos. E então eles foram ressuscitados e separados, as ovelhas dos cabritos, dos bodes. Nem todos os nascidos de novo irão de acordo com a Escritura. E é claro que quando ele fala as palavras de acordo com a Escritura, nós devemos ser capazes de descobrir isto na Escritura. E, como eu tenho já explicado, quando você estuda a lei da adoção, você descobre sobre o que ele está falando. E Romanos 8 está cheio da lei da adoção. Desde 2007, eu tenho sido criticado por 2 coisas mais do que qualquer outra coisa que eu ensino. A primeira foi quando eu comecei a ensinar sobre a lei da adoção como um entendimento necessário para a noiva ser posicionalmente colocada nesta hora. E a segunda foi quando eu comecei a ensinar sobre a significância de João 14:12, que é o modelo, o padrão, para ser conforme a imagem do Filho primogênito. Estes 2 princípios doutrinais são tão importantes porque, sem ser o tipo certo de filho, você não receberá a transformação do corpo para o arrebatamento. E sem o conhecimento do que significa ser o tipo certo de filho, você nunca será conforme a imagem do filho primogênito, porque você não saberá o que é essa imagem. E como pode a noiva preparar-se se ela nem sequer sabe o que significa estar preparado? Pois a Escritura diz, a noiva tem que estar preparada. Agora, nunca esqueça que Deus não tem deixado você em seu próprio nisto. A Bíblia nos ensina em Filipenses 2:13, pois Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Agora, se há somente um querer, mas não o fazer, então isso não é Deus. Porque as Escrituras dizem, é Deus que opera em nós tanto o querer como o realizar. Novamente nós lemos em Hebreus 13:21, ora, que o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. E como foi que o filho primogênito foi aperfeiçoado?
Hebreus 5, 8 a 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Observe que Jesus foi o modelo para todos os filhos. Jesus, o modelo para todos os filhos, ele foi aperfeiçoado pela obediência ao Pai, como nós vemos em Tiago 2,22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Agora, nós não estamos falando das obras da lei que Paulo falou em Gálatas 3. Porque lembre-se que em Gálatas 2, Paulo falou de morrer para si mesmo, crucificando a si mesmo, para que Cristo possa viver através de você. E depois, em Gálatas 3, ele diz que Cristo, operando em você, não é a lei. Isso não é você fazendo, mas é Cristo fazendo, operando através de você. E então, ele vai a Gálatas 4 para explicar a adoção de filhos. Depois, em Gálatas 5, Paulo nos diz a diferença entre as obras da carne e as obras ou os frutos do Espírito. Então, em Gálatas 6, Paulo resume isso tudo dizendo o seguinte: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não em outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em seu sermão, a palavra falada é a semente original. Lombana nos ensinou que Jesus é o exemplo para todos os filhos de Deus, quando ele diz: então as obras serão manifestadas nele, serem as mesmas, pois é a mesma palavra semente de Deus. O Filho de Deus foi a sua semente exemplo. E o que a sua vida foi, quando o Espírito derramou-se sobre ele após o seu batismo, e o Espírito Santo veio sobre ele, a própria vida que ele produziu, aquela mesma irrigação do Espírito Santo, produzirá o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que ele fez. É a mesma semente. A semente do Filho de Deus produzirá uma semente do Filho de Deus. Portanto, para ser o tipo certo de filho, é a razão de Jesus ter vindo, a fim de estabelecer o exemplo para todos os filhos seguirem. Então, desta forma, quando Paulo diz ser conforme a imagem do Filho primogênito. E uma vez que Jesus também tem já se preparado ou sido aceitado como o tipo certo de filho, como Deus oficialmente adotou a ele e o colocou no Monte da Transfiguração, e como o filho primogênito, ele desta forma recebeu a sua herança. Portanto, você deve ser conforme a sua imagem, a fim de ser o tipo certo de filho e unir heranças juntamente com ele. E a única maneira que nós saberemos isto é por ter um padrão para comparar as nossas vidas com a dele. E esse padrão, esse modelo, é João 14:12. Portanto, a mente que estava em Cristo deve estar em nós, a fim para nós fazermos o que ele fez. E vivermos como ele viveu, e desta forma ser conforme a sua imagem. E Jesus, o Filho primogênito, é este modelo. Mensagem Influência, 14 de novembro de 63.
Jesus é o nosso exemplo e nós devemos olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Mensagem Cristo revelada em sua própria palavra, não para ser diferente das outras pessoas, mas para tentar ser mais como Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Mensagem É sua vida digna? 30 de junho de 63. Agora, vamos observar. Olhe para Jesus só por um minuto. Ele foi o seu exemplo. Vejamos a Jesus só por um minuto. Ele era o nosso exemplo. Assim disse ele. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora observem, quando ele veio ao mundo, quando lá havia mais incredulidade no mundo do que jamais houve, isto nem mesmo o diminuiu. Ele continuou pregando simplesmente o mesmo e curando da mesma maneira. Nunca isso o aborreceu. Lá havia os críticos. O homem foi criticado desde o tempo que ele era um bebê até que ele morreu na cruz. Fez isto com que ele parasse? Não, senhor. Qual era o seu ideal? Sempre fazer aquilo que o Pai havia escrito. Sempre fazer o que agradava. Mensagem não foi assim desde o princípio de 62. Agora, vamos tomar o nosso Senhor como nosso exemplo, porque ele disse que ele era o nosso exemplo. Agora, sua vida está em nós. Mensagem O Rei Rejeitado tem algo a ver com homens e mulheres que desejam ser como outros. E só houve um homem que já viveu na terra, que foi o nosso exemplo. E esse foi aquele que morreu por todos nós. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, sempre cuidando dos negócios do Pai e fazendo o que é certo. Então, ele sempre esteve sobre os negócios do Pai. E isso é a própria natureza do filho primogênito. E o primeiro a ser adotado. E essa é a própria natureza de todos os filhos adotados. Portanto, a menos que você seja o tipo certo de filho, não haverá herança ou galardões. Agora, todos nós sabemos que ninguém estará no arrebatamento fora de ser nascido de novo com o Espírito Santo. Como nós vemos Umbanda nos dizendo no seu sermão Reação para uma Ação, do dia 10 de agosto de 59. Você sabe que ninguém estará no arrebatamento sem o Espírito Santo. Haverá as virgens que dormem, e isso não, o restante dos mortos não viveram por 1000 anos. É isso. Novamente nós ouvimos Umbanda nos dizer a mesma coisa na mensagem A Imagem da Besta, perguntas e respostas sobre a imagem da besta, 15 de maio de 54. A pergunta foi feita: somente aqueles que têm o batismo do Espírito Santo estarão no arrebatamento da igreja ou todos os crentes serão indicados? E o Umbanda responde: nós não temos tempo para justificar isso, mas, irmão, somente a noiva Espírito Santo estará no arrebatamento. Vê? A Bíblia estritamente. Os outros não se perderão. Novamente, perguntas e respostas do dia 3 de janeiro de 54. A menos que você seja nascido de novo, circuncidado do Espírito Santo, você tem que ser. Não importa quão bom você seja, a que igreja você pertença, quão bons seus pais foram, a menos que você, como um indivíduo, tenha sido nascido de novo pelo Espírito Santo, você não entrará no arrebatamento. Vê? Você não pode ir. Isto é o próprio sinal de envio, a circuncisão. E a circuncisão é pelo Espírito Santo. Mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo de 59. Bem, aqui temos uma pergunta muito delicada. A pergunta é: se uma pessoa deve ter o Espírito Santo para ser convertida e ir
no arrebatamento, qual será a posição de um bebê que morreu antes da idade da responsabilidade? E quando ressuscitarão? Agora, meu irmão e irmã, eu não posso responder isso. Não existe escritura em nenhuma parte da Bíblia que eu pudesse encontrar. Mas, se eu posso expressar a minha opinião a respeito, eu farei. Bem, isto te fortalecerá, que crê na graça de Deus. Vê você? A pessoa quer saber, o qual é uma pergunta muito boa, vê? A pessoa quer saber em que ressurreição, que sucederá a um bebê, se ele tem que ter o Espírito Santo como requisito para ir no arrebatamento. Como eu já tenho dito, isso está certo. Isto está de acordo com a Bíblia, é o ensinamento da Escritura. Não ir ao céu, porque as pessoas cheias com o Espírito Santo estarão na primeira ressurreição, os eleitos. E o remanescente deles, o resto dos mortos, não viverão por 1000 anos. Depois do milênio, vem a segunda ressurreição. Logo, o grande trono branco de juízo. Vê? Esta é exatamente a ordem bíblica. Mas esta pessoa quer saber o que será desses bebês. Eles, em outras palavras, receberam o Espírito Santo antes de haver nascido? Eles receberam? Bem, isso eu não posso lhe dizer. Então, Deus deixa algo ainda em um mistério para nós. E eu creio que Ele faz isto desta maneira, de modo que nós continuaremos a orar e aplicar o sinal para a nossa família. Paulo diz ao carcereiro filipenses, lá em Atos 16, verso 31 e 32, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Amém. Graças a Deus. E assim o irmão Brian conclui esse seu breve estudo. Aqui ele trata então, como dissemos, um tema um tanto polêmico para aqueles que não entendem ou que não conhecem o ensino do irmão Branham, né, onde ele fala que para você entrar no arrebatamento não basta apenas você ser salvo ou dizer que você é um filho, mas você tem que ser o tipo certo de filho. Quase um ano antes desse estudo do irmão Brian, eu ministrei um tema intitulado Os Empecilhos para a Plena Adoção, onde eu tratei disso também, e citando vários sermões do irmão Branham. Se alguém ainda quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu aconselho que você busque esse estudo. Aqui o irmão Brian, então, apenas ressalta aquilo que o irmão Branham tem ensinado para nós nos seus sermões. Você tem que buscar ser o tipo certo de filho. E não tentar apenas se consolar com as palavras do irmão Branham, quando ele disse que aqueles que ficaram não se perderão, como ele disse naquela mensagem. Alguém pode ouvir isso e dizer, então é lucro para mim ser virgem nécia, eu não me importo em ser virgem nécia, eu vou ser salvo de qualquer maneira. Quem pensa assim, nem virgem nécia é, nem virgem salva é. Porque todos os filhos de Deus desejarão estar no arrebatamento, desejarão estar no milênio. Então, que o teu esforço, meu irmão e minha irmã, seja de você desejar ser aquele tipo certo de filho, para que enquanto você está aqui, você possa ser um agente de Deus nessa terra, para que Ele possa falar através de você, agir através de você. Como o irmão Brian nos mencionou aqui, né, ser o tipo certo de filho é agir, pensar, falar como o nosso irmão mais velho Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus. É isso, meus irmãos. Que Deus ajude todos nós e que Ele esteja sempre nos guiando na sua palavra. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo.